Rapaziada, como vocês estão? Vamos para mais um vídeo do Natureza Piu no YouTube. E aí? Bom, rapaziada, hoje o assunto é da hora. A gente vai falar sobre algumas teorias da consp. Teoria da consp, né? Entre aspas, né? Que eu tava no grupo lá, quem não conhece, a gente tem a comunidade primal. E os caras do grupo estavam falando sobre alienígenas e gigantes. E eu falei, mano, ia ser da hora se eu fizesse um vídeo aqui. Como a gente sempre fala no TikTok, a gente já fala sobre as coisas de dieta, certo? Vamos levar para um mundo primal da vida, entendeu? Aqui no YouTube, que a gente tem mais tempo, a gente conversa bastante, enfim. Então, eles estavam conversando lá, mesmo foco do grupo Seno, né? E se você quer entrar na comunidade primal, me segue lá no TikTok, olha lá os vídeos que você vai ver como que entra na comunidade primal. E só sendo primal, hein? Porque se você não é primal, irmão, esquece, não dá nem pra entrar. Não dá, você não consegue. Porque a proteção lá de Agartha impede. Fechou? E a gente tava conversando sobre gigantes e alienígenas, né? Que o foco do grupo mesmo sendo nutrição, a gente tava conversando sobre essas coisas. E eles estavam falando sobre, será que alienígenas são demônios? Será que eles, na verdade, são humanos do futuro? E tem algumas teorias, né? Mas, galera, vocês têm que entender, primeiro, que não existe... O alienígena que você conhece é o extraterrestres, não são extraterrestres. Na verdade, eles são terrestres, né? Como assim, Rafa? Porque não existe isso de extraterrestre. Não existe um povinho que mora na Lua. Não existe um povinho que mora em Marte, tá? Que fique bem claro disso. Quem não sabe, eu sou, né, um seguidor, faço parte do grupo Dáquila lá, né? Grupo assim, sou associado. E eu fui em Dáquila, Zigurates, né? Quem não conhece Dáquila, Zigurates, dá uma pesquisada a mais. É totalmente primal lá. Primal Approved, né? Ó, top. E eu fui lá, né, investigar sobre isso. E investiguei, busquei a verdade. Rapaziada, eu vou trazer pra vocês aqui. Sem papas na língua. Sem censura. E então, ETs existem? Os alienígenas que você conhece, o Grey, o da Mansão Maromba lá, ele não é um extraterrestre. Mas existe. Existe eles, existe gigantes, existe reptilianos. Existem. Eles existem. E você fala assim, nossa, Rafa, mas tá, e aí? Eles vêm da onde? Eles vêm da Terra, eles são aqui da Terra. Tal qual existe tipos de seres humanos, existe raças de todos os tipos de bicho aqui. Nossa, Rafa, mas como assim? Um bicho que parece um ser humano e sei lá o que? Bom, a gente, né, se parece um macaco e não é um macaco. Né, eles se parecem um réptil e não são um réptil. Irmão, se eu descrevesse um cavalo marinho pra você e você não soubesse que existe um cavalo marinho, eu falasse que existe literalmente um cavalo pequeno, marinho, que ele vive debaixo da água e é engravidado. O homem é engravidado. Você ia falar assim, para, isso aí é história, isso aí é mito, ficção, mas existe, então por isso você acredita. Então, para com isso aí, entendeu, irmão? Já vamos quebrar esses tabus, né? Não gosto nem de usar essa palavra. Aqui, fechou? Mas sem essa. Pensa, usa o cérebro, mano. É igual o dragão, entendeu? Todas as culturas tinham. O calendário chinês usa todos os animais que existem, menos um. Por quê? Eles são retardados? Não, né? Óbvio. Gnomo, dragão. Isso são para outros vídeos. Mas hoje a gente vai focar nos gigantes. Inclusive tem mural de gigantes. No Japão, no México, né? Na América do Sul, na Europa, na Ásia inteira. Em todos os lugares do mundo tem contos sobre gigantes. Em todas as religiões fala sobre gigantes. Enfim, né, que são quem controla a gente na maior parte do tempo hoje, né, os famosos Anunnakis, né, salve aí pros Anunnakis, não, salve não, hoje em dia eles estão mais bonzinhos, né, estão querendo ajudar, assim, estão mais ou menos, pelo que eu sei de alto, assim, não sei, né, tem alguns que são bons, que são 5 ou 4, são 4, tá, cada um controla uma coisa do mundo aí, tanto que quem desenvolveu a raça adâmica, que é nós, foi o Enki, junto com os seres criadores, né, que são divindades, deuses, enfim, são Deus. E junto com Deus, o Enki criou os seres humanos, né? Claro que ele criou pra gente ser escravo e eles queriam que a gente fosse a raça perfeita de seres humanos, né? A raça adâmica, a criação perfeita da dimensão 3D aqui, física. E foi mesmo, o nosso corpo é uma máquina, né? Enfim. E se você conhece a dieta primal, você sabe que o nosso corpo
se é autolimpante, autorregenerativo e um monte de coisa, né? Hoje em dia não tá tão bom por causa que eles estão envenenando a gente pra gente não viver tanto. Porque quando a gente vive muito, a gente descobre que é eles que mandam na gente, né? Mas a casa tá caindo, tá? A casa tá caindo pra vocês, irmãos. Anunnakis, né? Irmão não é meu irmão, não. Não sei, mano. Eu não quero chamar eles de inimigo hoje em dia porque eles estão mais bonzinhos, né? Mas não, a gente não. Negócio são negócios, tá? Vamos ver. Caramba, de novo caiu isso aqui, ó, do microfone. Tomara que não afete muito, eu vou deixar aqui. É o seguinte, rapaziada, né? Sem edição, então. O que é esse dos gigantes? Porque acreditar em gigantes é sempre mal. Vamos falar dos alienígenas, né? Que eu tava terminando aqui. Eles não são. E os gigantes também, né? Eles não são extraterrestres. Eles não são de outros lugares da Terra. Pra quem não sabe, a Terra é convexa. Né? A Terra é plana? Não, é convexa. Os mares são planos. Mas a Terra é convexa. Então a Terra ela é mais ou menos esse formato aqui, ó. Esse assim. Aqui é tudo que a gente acredita, né? Deixa eu desenhar assim, ó. Aqui é tudo que a gente sabe, conhece, é redondinho, beleza? Aqui tem uma camada de gelo enorme, né? Uma montanha enorme, não é de gelo. E aqui tem o norte maior, que é onde vem os nórdicos, né? Os famosos, qual é que chamavam? Os nórdicos, que eles vêm de lá. Agartha, também é baseado nisso. Mas antes chamava de Hiperboreia. Os hiperboreus, né? Tanto que é uma raça. A Hiperboreia, a Agartha é outra coisa. Mas a Hiperboreia, ela é tipo aqui, ó. É isso aqui o planeta Terra, tá? Se você não sabe. Ele é tipo isso. As minhas mãos são gelo e onde tá vazio é mar com terras, tá? Então os hiperboreais eles vêm daqui, do norte verdadeiro. O norte, se você seguir o norte mesmo da bússola, até o final você vai dar aqui, né? É o real norte, não é isso? E enfim, né? E aqui a gente tem a Antártida e aqui tem o gelo e nessa... Ah, Rafa, o que tem depois disso, né? O que vem pra cima assim, né? Vai expandindo. Aí são os outros anéis. O segundo anel é pra onde as nossas almas vão, né? Quando a gente morre. A gente vai parar lá no segundo anel. E depois do segundo anel, Rafa, aí são outras criaturas que são da Terra, elas são terrenas, né? Elas é como se fossem outros continentes aqui. E é daí que veio, eu acho que veio do quinto anel, veio os Anunnakis, certo? E os Anunnakis, se eu não me engano, rapaziada, posso estar falando besteira, eles que fizeram os Gigigis, né? Que são os ETzinho Grey. O ETzinho Grey é o Gigigi, né? Aquele ETzinho cinza. Ele é um Gigigi. E ele hoje em dia comanda. Por quê? Eles foram feitos para ser escravos dos Anunnakis, são os primeiros. Só que eles se revoltaram, né? Óbvio. E eles começaram a criar a parte deles. Então por isso que hoje em dia você vê dois postos políticos que se ajudam, mas também se odeiam. Não é só as facções entre os 4 gigantes, Anunnakis. Não, também tem os Gigigis, que também são que também estão tentando dominar o mundo. Eles estão tudo brigando assim, eles brigam e tal. Por isso que você vê que na política mundial eles têm um mínimo que eles concordam, né? Que tipo assim, seres humanos são escravos deles. E tem, né? Eles têm um pouco de divergências ainda, né? Então eles são como irmãos, tentando... são literalmente irmãos, mesmo os Gigigis. Né? Mas é o seguinte, rapaziada. Eles não são extraterrestres. Né? Extraterrestre é algo fora da Terra. Eles não são fora da Terra. Né? Eles são da nossa dimensão, da terceira dimensão. Mas... eles estão presos aqui. E eles usam ouro monatômico para sobreviver. Eles vivem desde a Era Antiga. Se for lá no Egito, você vai ver fotos não, né? Esculturas... pinturas deles lá, né? Que tem nas paredes, são eles lá, né? E eles se passavam por deuses, porque eles são enormes e tal, e falando que eram deuses, bibibi, bobobó. Então tem muita coisa em religiões que é confundido. As pessoas falam, foi Deus que fez isso. Não, foi eles que fizeram isso. E reptilianos, então as pessoas achavam que era uma armadura, então era confundido aquela a pele e tal, era com uma armadura, porque eles são parecidos eles são humanoides, né? Então, enfim, mas eles têm o crânio bem alongado, ó. Eu tenho um vídeo, né, deles ter o crânio bem alongado, assim, ó, completamente. É como se viesse aqui e puxasse. É uma cara normal e puxa o crânio dele. Por isso que tem várias religiões que eles usam aqueles chapéus enormes. Olha aquele chapéu do Papa e tal. Porque antes eles escondiam essa cabeçona deles. Ah, Rafa, por que não existe mais? Porque eles foram se miscigenando com os seres humanos, entendeu? Até chegar num ponto que tem alguns seres humanos que têm a cabeça um pouco mais avantajada assim, ó. E a gente não percebe tal, mas eles são descendentes dele, né?
tem descendentes dos reptilianos também, enfim, né? Foi fazendo essa... Agora, do Gigigi humano, eu não sei se tem, né? Pode ser que tenha, assim. Eu não conheço. Né? Mas o Gigigi é o famoso ETzinho, né? Que é o ETzinho que abduz e tal, né? Que a galera fala. Eles não são seus amigos, tá? Não são. Quem é nossos amigos nesse mundo, rapaziada? São as 49 raças. Que são as raças que estão aqui pra ajudar a gente mesmo, né? Uma delas, um deles mais famoso, que é um dessas 49 raças, né? E um dos mais importantes é o ET Bilu, né? O Bilu, como ele chama, né? Ele é muito gente boa, é um cara tranquilo lá, engraçadão, gosta de fazer bastante piada, pelo que os relatos que me contaram lá. E suspeito que foi ele um dia que tacou pedra aqui na minha janela pra mim ver uma nave. Tinha uma nave aqui fora, e aí eu não tinha visto, ele tá com uma pedra na minha janela pra mim ver. Né? Eu acho que foi ele, não sei, né? Um dia eu vou perguntar pra ele, né? Tem mais coisa importante pra perguntar pra ele do que isso, né? Mas ele sim é uma criatura de dimensões superiores. Né? A gente está na terceira dimensão. Quando você transcende a matéria, você vai para a quarta dimensão, depois você quinta, sexta, sétima, oitava. E eu acho que ele é da nona, se eu não me engano. Né? E vai até a 13ª dimensão, se eu não me engano, que é onde fica assim, as divindades estão abaixo do Bilu, tá? O Bilu é acima de divindades, né? Tanto que o Bilu consegue aparecer do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser, ele biloca, né? Ele fica em 2 lugares ao mesmo tempo, consegue fazer praticamente tudo, se não tudo, né? E as divindades não, elas ainda têm limitações, né? E você deve estar perguntando, o que tem a ver com primal isso, né? Eu ia continuar, mas senão eu fico aqui horas, né? O que tem a ver, rapaziada, com primal? Eu vou te explicar simples. Eu descobri, eu comecei a acreditar mais neles porque eles também acreditam na dieta. Eles falam que a gente tem que comer 70% de alimentos crus e 30% de alimentos cozidos. Beleza, né? Mas de preferência sempre cru, porque eles ajudam na energia. E talvez eu faça um vídeo sobre energia, frequência e vibração, que é o que rege o universo, enfim. E eles assim, cara, é muito da hora. Lá em Dakla, inclusive, Zigurates, eles são contra, sabe? São contra. E eles têm várias coisas lá, tipo, comida de carne criada a pasto, carne, né? Ovo, tudo, eles sempre buscam do melhor, seguindo uma dieta primal. Eles não sabem que é uma dieta primal. Na verdade, eu queria até expandir isso pro mundo de Darkness, porque eles não falam muito de dieta lá, inclusive, mas eles os seres passaram uma dieta primal, mas a galera não segue muito, pelo que eu ouvi, né? E ainda acredita muito em bactérias, essas coisas assim, enfim. E talvez seja a minha oportunidade de ir lá ensinar pra eles que não, né? Mas é o que os seres passaram, 70% crus e 30% cozidos. Eles falam que a gente tem que também, né, tirar 10% de qualquer um desses dois, né, do 70% ou do 30%. Eu recomendo tirar do 30% e deixar 70% cru, 20% cozido e 10% de toxina. Você fala assim, Rafa, mas por que eu quero ter 10% de toxina no meu corpo? Porque vai vir tempos difíceis, rapaziada. E em tempos difíceis, se você não tiver comida, imagina que seu corpo é 100% livre de toxinas. Como se tal qual um índio, né, que nunca teve contato com a civilização. Se você comer alguma coisa que você precise, vamos dizer que você precisa comer um Doritos, você vai morrer. Muito possivelmente, porque as toxinas, o seu corpo não vai estar acostumado e vai acabar morrendo. Entendeu? Mas é isso, rapaziada. Mais um vídeo aqui do YouTube Natureza Piu. Falem que vocês querem saber se é de energia, frequência, vibração no próximo vídeo ou de outras coisas que vocês têm dúvidas sobre Dakla com a dieta primal envolvida. Vindo numa visão primal. Abram sua mente, rapaziada. Busquem conhecimento. Tamo junto.